De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. As medidas que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tenta emplacar na educação de São Paulo, com o apoio do seu secretário Renato Feder, vem sendo repercutida de forma bem negativa. Instalação sem autorização, por exemplo, de um aplicativo nos celulares dos professores e a tentativa do governo de não aderir ao Plano Nacional do Livro e Material Didático do Ministério da Educação estão entre essas medidas. Para falar com a gente e repercutir tudo isso, essas medidas polêmicas, nós conversamos agora com a Luciane Cavalcante, que é deputada federal pelo PSOL no estado de São Paulo. Deputada Luciane Cavalcante, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer é meu e já quero começar cumprimentando a TVT pelo trabalho muito importante em defesa da nossa democracia. Deputada, medidas que vêm sendo amplamente repercutidas de forma bem negativa, essas medidas do governador Tarcísio de Freitas, junto com o seu secretário de Educação, o Feder, que quer emplacar medidas aí muito polêmicas, entre elas, como eu citei aqui, esse aplicativo sem autorização, uma espécie de espião em sala de aula, aquilo na pandemia também, de tentar pegar dados de alunos e enviar para, enfim, o mercado. Deputada, o que está acontecendo na educação de São Paulo? Está acontecendo que a gente tem o Ricardo Salles na educação. Renato Feder é o Ricardo Salles da educação. Ele é uma pessoa conhecida pelo desastre que ele impôs à rede de educação do Paraná, e todas essas ações ele já executou lá, também com a anuência do governador daquele estado. E agora ele vem aqui para o estado de São Paulo, e eu quero chamar a atenção que todas essas medidas que ele tem tomado, elas têm como eixo central dois. O primeiro é uma continuação de ataque à gestão democrática, aos princípios legais. E o segundo é pegar o maior orçamento do estado de São Paulo, que é a educação, a pasta só esse ano são 50 bilhões de reais, e transferir esses recursos para a iniciativa privada, para os amigos do Renato Feder. Então, são ações ilegais que atingem o conjunto dos nossos estudantes, que atingem os profissionais da educação, e todas elas de modo autoritário, restringindo a gestão democrática, que é um princípio constitucional. Você citou aí várias medidas que ele já tomou. É algo inacreditável, né? Invasão de celulares, venda de dados dos estudantes, da comunidade escolar, dos profissionais da educação, colocar o diretor da escola para vigiar fisicamente os professores dentro da sala de aula. Ele fechou inúmeras turmas para economizar recursos. E o que a gente não poderia imaginar, mas até isso, atacar o livro didático, retirar dos nossos estudantes o direito de ter um livro. Quer dizer, é de um ataque, e é esse rastro e é esse DNA bolsonarista que eles têm, que não suportam a democracia, não suportam que o conjunto da população tenha acesso ao conhecimento, e fizeram do estado de São Paulo, quer dizer, estão tentando fazer do estado de São Paulo um laboratório forte dessa ideologia. Mas nós vamos resistir, estamos resistindo, uma frente ampla de parlamentares. Lá no Congresso a gente tem se unido, eu tenho me unido também aos deputados do Paraná, em especial o deputado do PT, o Tadeu, que enfrentou já o Renato Feder, e ele tem nos auxiliado, nos ajudado, e aqui em São Paulo a gente conseguiu, através de uma ação popular, impor uma derrota mais do que necessária. Então a gente conseguiu essa vitória, e dessa direita e extrema-direita, eu avalio que essa é a terceira derrota em em mais de 20 anos,
que esse grupo, que agora se acentua para a extrema-direita, está mandando no nosso Estado. A primeira derrota, vocês vão lembrar muito bem, foi quando os estudantes ocuparam as escolas contra a reforma do ensino médio à época, que caiu o secretário, obrigou dialogar sobre essa reestruturação. Depois, no final do ano passado, quando foi derrotada a proposta de confisco dos aposentados, que impôs também ele teve que voltar atrás nessa medida, e agora, só com a ação judicial, o juiz falando que não ia ter jeito, concedeu a liminar, ele tentou de todas as formas, no Tribunal de Justiça, conseguir a cassação dessa liminar. Quando ele viu que não tinha jeito, aí ele resolve cumprir decisão, porque a gente sabe quem a gente está enfrentando, e é um governo que ele não faz questão de cumprir a legislação. Então, ele só cumpriu porque ele foi realmente muito obrigado. E quero dizer que ontem a gente recebeu, e quero passar aqui em primeira mão para vocês, foi anexada à nossa ação a resposta do Ministério da Educação, que reabriu o prazo e concedeu ele deu valor, né? Ele concedeu a decisão liminar e também o ofício de readesão ao do Programa Nacional do Livro Didático. Então, porque tinha isso, a gente ganhou, mas como tem os prazos, é um programa nacional, gente. O Brasil inteiro, mais de 80 anos, existe uma programação e existia essa questão, se a gente ia conseguir ou não fazer a adesão. Mas o Ministério da Educação, como tem esse compromisso com a população, deferiu e fez a readesão do Estado de São Paulo ao PNLD. Então, foi uma ação muito importante e eles pediram, o governo, ele não recorreu da nossa ação, mas eles pediram a extinção da ação, assim que saiu a liminar, dizendo que não, que eles já tinham enviado o pedido ao MEC, então, portanto, a gente poderia extinguir. A gente rebateu, falando que não poderia extinguir a ação, primeiro porque a gente não sabia se o MEC ia conseguir fazer a readesão, né, do maior estado, da maior rede da América Latina a esse programa, e também porque a gente quer apuração de responsabilidades com relação a esse fato. O Ministério Público acompanhou o nosso pedido, então a gente segue, o juiz ainda não se manifestou, estamos acompanhando essa ação. Então, foi uma vitória dos nossos estudantes da educação, do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. E, deputada, agora vou retomar algo que a senhora já mencionou, que é o seguinte: Ricardo Feder é um acionista da empresa Multilaser. Ele já teve vários casos, várias questões quando esteve à frente da educação no estado do Paraná, como a senhora já colocou, não é uma novidade aqui, diante de Ricardo Feder. E fato é que, mesmo ele sendo acionista da empresa, o governo do estado de São Paulo, inclusive a Secretaria de Educação, fechou diversos contratos em valores bastante significativos com essa empresa. O que isso significa? O que os parlamentares estão fazendo para tentar apurar esses fatos e o que esperar da justiça nesses casos, por exemplo? Olha, é de um absurdo, e a gente imaginar que isso está acontecendo só o bolsonarismo para explicar essa situação, porque isso é inacreditável. É ilegal, é imoral, afronta todos os princípios da administração pública, e o Renato Feder, que é o nosso Ricardo Salles da Educação, ele firmou esses contratos no final
do ano passado, no governo de transição do governo Tarcísio. Ele já sabia que ele viria. E não contente, ele continuou fazendo contratos em outras secretarias a partir do momento que ele já assumiu como secretário. E aí ele só parou porque houve uma movimentação, obviamente, né, muitas denúncias. O nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar denunciou, vários parlamentares, as associações, os movimentos sindicais, todo mundo foi para cima. E aí a própria Procuradoria do Estado falou: então, agora não pode fazer mais, agora. Mas ele já tinha feito vários. E detalhe, ele colocou vários desses empresários nos primeiros escalões do governo. Eles estão na linha de frente da tomada de decisão das políticas públicas. É inaceitável. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já divulgaram isso, essa semana ele chamou os profissionais da educação para uma palestra com um diretor da iFood para poder tratar de agilidade na educação. É disso que a gente está falando. São coisas inacreditáveis que deixam bem claro qual é o projeto de educação que ele defende, que é uma educação que não é para os filhos e as filhas dos trabalhadores, que não tem compromisso nenhum com a população, que ele quer uma educação que vá transformar tudo cada vez mais em mercadoria e que ele possa vender. Veja, quando ele pega os dados dos nossos estudantes e vende, ele está transformando a educação em mercadoria. Quando ele fala que os nossos estudantes não vão poder mais ter acesso ao livro didático, é porque ele quer pegar esse livro, transformar em mercadoria e vender. Ele quer vender tudo. É isso que eles estão fazendo. É para isso que eles vieram aqui. Para continuar aprofundar e fazer da escola pública um espaço de desigualdade. É isso que eles estão fazendo, a gente não pode permitir. E nós estamos com várias ações, inclusive no âmbito federal, porque a gente sabe que, às vezes, no âmbito do território estadual, a gente não consegue fazer as apurações com a agilidade que é necessária e com a lisura. Então, a gente também acionou o Ministério Público Federal, TCU, porque são verbas que também são federais, que também passam pelo fundo do Fundeb, então tem uma corresponsabilidade. E é nisso que a gente tem feito. Ainda não tivemos uma manifestação legal do ponto jurídico sobre essa situação, mas isso demonstra até onde eles vão, que eles estão dispostos a tudo, que eles não têm vergonha, eles saíram mesmo do esgoto, eles vão fazer essa ideologia que eles estão pregando de vender Deputada, mesmo a educação. Pois não. Deixa eu fazer uma provocação, já que a senhora fez uma comparação com o Ricardo Salles e com o Feder. Estão querendo passar a boiada na educação de São Paulo e mais, deputada. Fechamento de salas de aula e agora essa ideia de querer punir alunos com faltas consecutivas, expulsão. Ao invés de atrair, trazer mais alunos e estudantes para a sala de aula, querem expulsar os alunos da sala de aula. É isso mesmo. E a cada dia a gente se depara com uma ação deles. Eles não param. O projeto dele está em curso. E veja, ele quer mesmo passar a boiada, é por isso que a gente fez essa analogia e também porque tem essa questão da relação com os contratos, com o dinheiro, como teve o caso do Ricardo Salles, lá naquele caso das madeireiras. Então, é por isso que a gente faz essa analogia. Estão passando mesmo a boiada. E a gente precisa ficar de olhos bem abertos com relação a essa nova denúncia que saiu agora sobre essa questão da expulsão dos estudantes. Por quê? Porque o esquema... Porque, assim, é óbvio, essa questão de atingir
o direito do estudante, deles não terem nenhuma política de permanência para os nossos estudantes, deles não quererem que os estudantes estejam nas escolas, isso é muito óbvio, mas não é só isso. Esse sistema que ele está criando, do qual não fala sobre o ECA, não fala sobre chamar rede de proteção social, como você disse, que não fala sobre como que a gente tem que fazer com que esse estudante tenha de fato seu direito à educação, está ligado com um golpe que ele já implementou lá no Paraná e que está sendo investigado de manipulação dos dados do INDEB. Porque ele faz tudo isso, ele desenvolveu, porque ele é uma pessoa que está ligada a essas tecnologias, e ele usa essas tecnologias da informática para falsificar os dados do INDEB. E ainda, apesar de fazer tudo isso, dizer que o INDEB melhorou, que são as acusações que ele está enfrentando lá no Paraná. E isso, a questão da expulsão e depois desses estudantes retornando, isso faz parte dessa engenharia do mal que eles fizeram para poder driblar os dados do INDEB. Então, veja como é perverso, veja como eles não estão minimamente preocupados com os nossos estudantes. Veja, a gente está saindo de um período de pandemia, a gente está saindo de um período onde a evasão escolar está lá em cima, onde a gente precisa de políticas de bolsas para que os nossos estudantes possam ter condições de voltar a estudar, onde a gente precisa falar de recuperação de aprendizagem, e nada disso é falado, não tem uma proposta sobre isso. O que tem são ataques, ataques e ataques. Inclusive, vou pegar esse gancho. Eu vi a senhora falando sobre um ataque sistemático à educação no estado de São Paulo por parte dessa dupla, Tarcísio de Freitas e Renato Feder. E aí eu queria buscar, assim, tentar explicar, que a senhora pudesse explicar para quem nos escuta, a mãe de um estudante, o próprio estudante, o que esse ataque sistemático vai fazer para esses estudantes do estado de São Paulo? Aí uma rede pública de ensino tão gigantesca que a gente tem nesse estado, o que impacta no dia a dia da escola e no futuro desses adolescentes? É o roubo do futuro dos nossos estudantes. É isso que significa. Não tem, é isso. Os maiores prejudicados com esse desmonte, esses ataques sucessivos, essa boiada que ele está tentando impor aqui, são os nossos estudantes, sobretudo os nossos estudantes periféricos, negros, os estudantes trabalhadores, as mães estudantes, é roubar o futuro deles, porque a gente sabe que na nossa sociedade, conforme está estabelecida a correlação de forças, a importância que se tem a gente poder estar na educação e a gente poder ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento é poder. Quem sabe mais, pode mais. E o impacto imediato é na qualidade da educação e também na quantidade de oferta. Como vocês já lembraram, ele fechou turmas, ele veio ignorando as orientações do MEC com relação à suspensão do calendário de implementação da farsa do novo ensino médio. Ele vem expulsando de fato os nossos estudantes, anunciou que vai ampliar o número de escolas cívico-militares. Então, a gente sabe o que está por trás disso. Tentou fechar, não sei se vocês se lembram, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é uma área que é central para a gente poder falar sobre inclusão, sobre justiça social. Então, para as nossas famílias, para os nossos estudantes, é isso. Eles querem uma escola pobre, cada vez mais pobre, para os filhos dos pobres, para a nossa classe, porque eu também vim de escola pública, sou professora de escola pública, estudei a minha vida toda em escola pública, então eles querem acabar com a escola pública. É isso, e a gente não pode permitir, roubando o direito dos nossos estudantes ao futuro. Veja essa operação escudo que eles promoveram no Guarujá. Além
do assassinato, né, de inúmeras pessoas, se falam em 20 pessoas, mas a gente ainda está nesse processo de avaliação absurda. A gente também tem um impacto dessas ações, não só no Guarujá, que teve mais repercussão, mas em todas as periferias do nosso estado. Isso também impacta o direito à educação. Inclusive, tem um estudo que foi feito no Rio de Janeiro sobre isso. Qual que é o impacto da guerra às drogas no direito à educação? E quantas vezes nossos estudantes, nossos profissionais de educação não podem estar na escola ou têm um baixo rendimento. Então, todas essas ações que o governo vem tomando são ações que vão diminuindo a chance do conjunto da população de ter acesso ao conhecimento. E a gente sabe hoje, qualquer trabalho formal, a gente precisa do diploma, é muito importante para todo mundo e para o país, né? Os maiores impactados com isso tudo são os nossos estudantes, suas famílias e o conjunto da sociedade. Sobre a conjuntura da educação pública aqui no estado de São Paulo, a gente conversou com Luciene Cavalcante, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigada e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês realizam. Eu falo isso mais uma vez, porque a gente sabe o quanto é dificultado as pessoas a terem acesso às nossas vozes e a outros conhecimentos que não estão nas grandes mídias. Então, parabéns e força ao trabalho de vocês. A gente agradece, deputada. Abraço. Abraço.